Essa dúvida surge muitas vezes nos seminários teológicos. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Nós afirmamos e reafirmamos aquilo que a ortodoxia bíblica estabeleceu ao longo da história do cristianismo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém, mas é a palavra de Deus. São três doutrinas importantes que o cristianismo histórico tem defendido: a doutrina da inspiração das Escrituras, a doutrina da inerrância das Escrituras e a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós temos tanto evidências internas na própria Bíblia de que ela é a palavra de Deus e não apenas contém, como também externas, comprovadamente pela ciência, pela arqueologia, pela história, que aponta que as Escrituras estão isentas de erros, e naqueles textos de difícil interpretação, de modo geral, é a própria interpretação que fazemos que está equivocada do texto. Precisa analisar o contexto, é preciso analisar melhor aquela passagem, aquela referida passagem que é debatida. Primeira coisa que é importante lembrarmos, né? O próprio testemunho das Escrituras a respeito de si mesma. Nós lembramos das palavras dos profetas no Antigo Testamento, sempre começando a sua escrita, sempre começando a sua declaração da seguinte maneira: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. E assim por diante. São inúmeros os textos que demonstram que o autor estava consciente de que aquilo que ele estava dizendo e escrevendo era por ordem divina, era por orientação divina. O próprio Senhor Jesus reconhece as Escrituras como sendo inerrantes. Depois da sua ressurreição, lá falando com os discípulos em Lucas capítulo de número 24, ele vai falar a respeito dos salmos, da lei e dos profetas que não podem errar, que se cumpriram nas suas profecias a seu respeito. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e verso 16, ele vai fazer a afirmação importante sobre essas questões. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nós cremos, assim como toda a história da ortodoxia cristã, que a Bíblia é inerrante, infalível, suficiente. Ela é a palavra de Deus. Rejeitamos a tese do liberalismo teológico de que a Bíblia apenas contenha a palavra de Deus. Portanto, creia nela. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 17, ele vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. Cremos assim.